Alô, você que está acompanhando aqui mais uma live do podcast Nerd Debate. A live naquele esquema, sem edição, você vai ouvir do jeito que ele foi ao ar, quando for ao ar no nosso feed do podcast. Nesse episódio vamos debater sobre a série What If, a série da Marvel aí do MCU que foi ao ar na Disney Plus, episódios semanais. Algumas pessoas curtiram, outras pessoas não curtiram. Vamos ver aqui a opinião dos amigos aqui do podcast Nerd Debate. Inclusive, Denison aí está assistindo ao último episódio, se eu não me engano. Enquanto a gente tá gravando, já já ele volta aí. Ah, ele já voltou. Já voltou. É... Aqui no Nerd Debate, falamos sobre filmes, séries e animes. E todos os nossos episódios estão disponíveis para ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast que você utilize em seu celular. Caso queira mandar um comentário, crítica, sugestão para o nosso podcast, você pode enviar para contato@nerddebate.com ou falar com a gente lá no Instagram também, que eu sempre estou por lá respondendo, @nerddebate. Eu sou o Luiz Felipe, o vigia desse programa. E estamos aqui com Alan Nicole. Olá, boa noite, pessoal. Acho que eu tinha muita expectativa em cima desse What If, viu? Não gostei tanto assim, não. E parabéns, né, Alan? Feliz aniversário aí, com um dia de atraso. Ah, é. Acho que fiquei mais velho, rabugento também. Também Valeu. estamos aqui com o Denison Ghiselini, que acabou de assistir o último episódio. Eu queria ver variantes desse povo e ouvir um monte. E João Carlos Leão, nosso querido João Leão. Alô, alô. Mais ou menos. E não poderia faltar Janúncio Neto, e espero que ele tenha resolvido o problema do microfone. Beleza, vamos aqui conversar. Pra mim foi, assim, pelo menos comigo, foi a melhor relação que eu tive com a série da Marvel até agora. De todas que teve na Disney Plus. Nossa, Janúncio. Foi, sem tranquilo, sem um pingo de dor na consciência. Que doideira. Vamos fazer o seguinte, primeiramente, analisar aqui episódio a episódio pra gente ver o que é que a gente comenta. E eu vou dizer assim, segundo o Metacritic, qual foi os episódios que o pessoal mais gostou e os que o pessoal menos gostou, beleza? Vamos lá. Primeiro episódio. E se a Capitã Marvel fosse a primeira Vingadora, né? O episódio que aí Carter. a Peggy Carter... Capitã Marvel não, a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora. A Peggy Carter aí, por um ocorrido lá, se torna a capitã lá, ganha um escudo, etc. Luta ali na Segunda Guerra. O Steve Rogers veste uma armadura lá, feita pelo Howard Stark. Esse episódio aqui, como introdução, eu achei assim, beleza, né? Mas assim, pra mim, o pessoal reclamou muito desse primeiro episódio porque eles não gostaram que muita coisa que tem ali você tem que ter assistido o filme do Capitão América para você ter uma ideia mais ou menos de alguns acontecimentos, porque, segundo eles, o episódio tem que estar fechado em si e não depender de conhecimentos prévios. Mas eu acho que um Orif se constrói de forma interessante quando você já tem conhecimento prévio sobre o personagem, sobre algum acontecimento. Não precisa todo episódio ser conhecimento zerado daquilo ali, né? Agora me permita um comentário, tá? Eu acho que os filmes da Marvel, de uma forma geral, sempre precisa que você tenha assistido alguma coisa antes. Ou eu tô equivocado? Não seria isso, não. E de Eu acho novo, que essa turma que tá reclamando aí, tá reclamando é quem tá chegando agora, só pode ser quem chegou agora. Eu concordo. Porque até agora, tudo sempre precisava ter No mínimo lido os quadrinhos. assistido alguma coisa, visto alguma coisa, tal, né?
Só tá no porque multiverso com o universo estendido. Você tem que saber o que rolou pra pegar. Isso é a fórmula que eles estão dando de fazer tudo que eles fizeram nesses últimos 12 anos. É uma Assim, série feita pra quem já consumiu, não é uma série feita pra quem nunca entrou nesse universo. E assim, É. esse episódio da Capitã Carter, que a turma tá reclamando aí, eu vou ser sincero, eu fui enganado por ele, porque eu gostei bastante dele. Depois eu acho que tiveram umas barrigas aí bem grandes. Uhum. eu também gostei muito do primeiro. Eu acho que o primeiro representou bem o começo Sim. dessa proposta, né? Eu achei que tava. Ninguém foi enganado, não, realmente, assim. Já se sabia que seria o what if de tudo, né? E se, né? É uma coisa tivesse sido assim, tivesse sido assado. Então, assim, realmente pressupõe que alguém tinha um conhecimento mínimo do MCU, né? Assim, saberia menos do que tá se tratando, né? As histórias, os personagens e tal. Uhum. Então foi muito. Nesse sentido, realmente, eu não entendo as reclamações da galera, não, mas eu acho que o primeiro episódio foi bom. Eu gostei do primeiro episódio. Bem simplório no que diz respeito ao roteiro, né? É simples e direto. Simples assim, não tem como. Ele não se propõe a ser nada complexo ou profundo. É uma aventura pura e simples, né? Aonde simplesmente a Peggy Carter salva o Steve após ele ter sido, na verdade, né, teve lá o atentado da Hydra. O Steve sai da cápsula para tentar ajudar a galera. E aí, para que não se perdesse o experimento, ela entra na cápsula e o Howard Stark lá, desobedecendo as ordens dos comandantes, ativa o experimento lá do super soldado. Né? Porque senão todo aquele projeto ia ter sido em vão. Então, assim, a história era muito simples para quem conhecia o Steve Rogers antes e para quem, vamos dizer assim, simplesmente para quem não conhece nada do MCU, se começa por aí, o episódio fechado, ele entende o que aconteceu ali. Uhum. Bem, eu acho o episódio bem mediano, certo? Da linha aí de episódios. E já enganou a galera também no início, porque o pessoal achava que o vilão final era o Shumagorá. Mas dele a gente só teve tentáculos mesmo, a gente não sabe nem o que realmente pode ser esse vilão. Acho que apareceu uns 3 episódios, não foi aqueles tentáculos? Doutor Foi. Estranho, Peggy E isso aí Carter pode e ser teve um outro aí. pode ser uma dica que o Shumagora possa aparecer no futuro dentro dos filmes, porque qual era a regra que o roteirista tinha? Ele só poderia usar personagens que já apareceram no MCU. Eles não poderiam colocar nenhum personagem que ainda não tinha aparecido. Eu acho que aí é que eu me decepcionei um pouco com o What If, porque eu pensava que eles fossem dar um passo um pouquinho à frente. Por mais que eles estivessem revisitando algumas coisas do MCU que a gente já conhece, né, de outra perspectiva, eu achei que eles iam um pouquinho mais além, sabe? Depois do que aconteceu em Loki, achava que eles iam um pouco mais além e ia mostrar alguma coisa maior por trás, entendeu? De tudo. Até que era impossível eles fazerem isso, Alan. Sabe por quê? O What If já ficou pronto, inclusive a segunda temporada, antes de Loki ser gravado. Não, mas a história era meio conhecida também. Eles trabalham todos juntos ali. Um meio que sabe o que vai rolar no filme do outro, produção do outro. Não é uma coisa assim Não, mas desconexa, né? Loki só começou a ser produzida quando a segunda temporada de What If acabou. Não foi nem sequer produzido. O What If foi a primeira série do MCU para o Disney Plus que já tinha 2 temporadas prontas desde o lançamento do Disney Plus. Então Eu não provavelmente sei- na eu não segunda sei dessa temporada notícia. também, Alan, também não espere nenhuma conexão não, viu? Eu acho que por enquanto pois não. é. Porque deveria, sinceramente deveria ter, né? Já que ainda mais tá se falando de multiverso, acho que deveria ter um pouco mais do E que. eu acho que o Kevin Feige não vai, por exemplo, um personagem que poderia ter aparecido facilmente aí no What If era o Adam Warlock. Mas o Kevin Feige não vai deixar de soltar o Adam Warlock num filme live action para soltar numa animação, um personagem muito importante. Então, assim, eu entendo o porquê que eles não fizeram isso, porque eles simplesmente não vão gastar tiro bom em arma fraca. Não, e faz sentido Mas eu isso acho que o de Adam não Warlock já se apresentar. desperdiçou. Mas faz sentido não apresentar personagens novos nesses What If. Não faz sentido muito, não. Deixa pra depois mesmo. Eu acho que o Adam Warlock já tá desperdiçado há muito tempo.
quando quando esqueci do diretor, do Guardiões da Galáxia, Sim. como é o nome dele? Não sei o que Gunn. James Gunn. James Gunn, pronto. Quando ele decidiu botar as mãos no Adam Warlock, tirou ele da função que era mais conhecida, né? Que era ligado nas histórias, desde as histórias de quadrinhos relacionadas a joias do infinito e tal. Então, assim, Vai ser outra eu parada. não sei nem o que ele vai fazer. Eu não sei nem o que ele vai fazer com o Adam Warlock. Qual é o sentido do Adam Warlock depois disso? Vamos ver. Então, assim, vamos esperar. agora que eles retrabalharam as joias nesses especiais aí do What If, podia ter sido um bom momento mesmo pra inserir o personagem. No geral, eu já digo logo, o What If pra mim serviu o propósito e eu entendo porque algumas pessoas se decepcionaram, entendeu? Mas eu vou explicar mais na frente. Segundo episódio aqui, e se o T'Challa se tornasse o Star-Lord também, outro episódio. No geral, os episódios é muito focado em episódios humorísticos, né? Esse de T'Challa é humor. Não, esse aí foi ruim, velho. E a turma fez um esparro. Não, mas é porque o pessoal ficou muito emocionado por causa do Chadwick Boseman, né? Que foi a última obra da Marvel que ele fez, foi a dublagem pra esse What If. E eu creio que deve ter alguma coisa dele na segunda temporada, talvez, né? Ninguém confirmou ainda isso. Mas talvez tenha alguma coisa dele já dublada pra segunda temporada. Mas foi mais emoção mesmo da galera, sabe, João? Não, esse desculpa aí. Eu assisti, achei muito fraco, e depois, quando fui ler umas críticas, até um cara que eu gosto muito do posicionamento dele, que é aquele PH Santos, falando que, oh meu Deus do céu, uma emoção. Bicho, cara, sei lá, sei não. Eu também não gostei muito não desse episódio. Eu achei apelaram muito pra essa coisa do Chadwick Boseman e esqueceram da história em si, sabe? Eu achei ela muito. Exatamente. Eu achei ela palhaçada demais pra um negócio que podia ser outra coisa, entendeu? Assim, eu gostei da história, mas assim, eu confesso que ela segue a fórmula dos próprios Guardiões da Galáxia. Ela é um Ctrl-C, Ctrl... Assim, a mesma coisa que muita gente reclamou da história de Picard, que eu vi gente... é a mesma coisa, só fizeram botar a PEG. Mas o What If nos quadrinhos é exatamente isso. Por isso que quem conhece a série dos quadrinhos, por exemplo, como eu já conheço há muito tempo, o What If é uma série muito antiga, dentro dos quadrinhos da Marvel, pra mim eu me maravilhei com cada episódio, porque é a mesma essência dos quadrinhos que tá ali. A mesma coisa, sendo que eles Beleza, usaram... a mesma essência dos quadrinhos. O que eu tô dizendo, Jonas, é que foi fraco, entendeu? Porque, tipo, no Guardiões da Galáxia, você tem um time que funciona, entendeu? O Star-Lord mesmo, eu esqueci o nome do ator, mas tudo bem. Chris Pratt. Chris Pratt. Ele funciona, cara. Esse aí, o cara não funciona. Aí fica um negócio bem forçadinho, né? Deram uma mudada, tipo, na personalidade do T'Challa, né? Porque o que fez o T'Challa se tornar o que ele foi a criação, né? Em Wakanda. No que a gente conhece, né? E aqui o que fez o T'Challa se tornar o que foi a mesma criação que o Peter Quill teve. Por isso, meio que ele assumiu a personalidade do Peter Quill. Entendeu? Foi a educação do Yondo, tá? O bicho lá não funciona. Não, e agora tem uma coisa interessante aí. A educação que ele trouxe de Wakanda fez com que o T'Challa, no lugar do Star-Lord, fosse um personagem mais carismático do que o Peter Quill e fez com que ele convertesse algumas pessoas como o próprio Thanos. Aí você pode achar, é tosco, é exagerado, mas o What If é isso, né? O What If se permite coisas absurdas para poder explorar histórias absurdas, né? O que eu achei legal, assim, é que ele fez um contrapeso com o Peter Quill do cinema. Enquanto o Peter Quill no primeiro filme é o cara que quer ser famoso, mas ninguém dá a mínima pra ele, o T'Challa é meio que o Robin Hood da galáxia. Todo mundo conhece ele, todo mundo tem uma relação com ele, uma dívida de gratidão com ele. É o que dá a entender. É como se a gente tivesse... Porque em Guardiões da Galáxia a gente pega o começo da história. E no caso de What If é como se a gente estivesse pegando um dia qualquer na vida do T'Challa. E a diferença é a personalidade dos dois personagens. É o que fez o quesinho de diferença aí, né? Na história de um e na história do outro. A ramificação é essa. O T'Challa, o Peter Quill é muito forçado em algumas coisas. O T'Challa é naturalmente bondoso, como a gente pode observar, né?
E isso cativou algumas pessoas e fizeram com que essas pessoas ficassem amigas do T'Challa. Mas assim, eu achei uma narrativa interessante quando eles vão enfrentar o colecionador. Eu gostei. O colecionador cheio de itens lendários, de armas, de um monte de gente e tal. Achei interessante explorar aquele personagem de uma outra maneira. Só achei triste eles não fazerem o encontro do colecionador com o outro lá de Sakaar, que são irmãos, né? O... O próximo episódio aqui. E se os heróis mais poderosos da Terra perderem? Se o planeta perder os heróis mais poderosos da Terra, né? Tem um serial killer matando os Vingadores. Que é baseado numa história em quadrinho prequel do primeiro filme dos Vingadores, né? Que a série prequel é uma semana na vida do Nick Fury, que é justamente a semana antes dele criar os Vingadores. E aí, se você vê cada parte dedicada a um personagem dos Vingadores, é um dia da semana. Que é justamente a mesma semana anterior à criação dos Vingadores no MCU. Nesse quadrinho eles fizeram esse espelhamento. Eu gostei que esse aqui é o primeiro episódio que começa a parada do Tony Stark sempre morre ou se lasca nas histórias do What If, né? Ele nunca tem uma importância realmente o universo o único canto onde Tony Stark serviu para alguma coisa foi no MCU mesmo, porque fora dele todas as atitudes dele dá errado em alguma coisa. Sempre dá errado. É sempre ele que entrega, faz a besteira, né? Como é no MCU, né? Praticamente tudo que deu errado no MCU começou com o Tony Stark, né? Sim. Mas assim, eu gostei desse episódio, tá? Esse mistério de quem é o assassino, a Natasha investigando, vai atrás de um, vai atrás de outro. Eu achei interessante. E um detalhe dessa história em quadrinho, Luiz, é que ela foi quem organizou que todos aqueles filmes, Thor, o lance do primeiro Vingador, quando o Steve Rogers acorda, todos os filmes antes dos Vingadores, aqueles momentos finais, todos eles acontecem uma semana antes da criação dos Vingadores. Esse quadrinho que você viu de base para esse episódio foi o que organizou todos os filmes anteriores em uma única linha de tempo. E esse episódio não botou nenhum representante também no último episódio, né? Não veio ninguém desse episódio assim como o do Marvel Zombies, não foi ninguém pra se juntar pra equipe, né? Aparece no Marvel Zombie, mas da equipe mesmo assim Mas não tem ninguém. O universo aonde a Natasha é entregue. Não, pô, a Natasha é entregue no universo que ela morreu. Exatamente, que é nesse universo aí que ela morre. Não, a Natasha não morreu não, pô. Ela resolveu... Onde Loki morreu. Ela morreu sim. E aí no final devolvem ela pra lá, que Fury olha e diz, você não é a Natasha do... Que é justamente porque ela volta justamente no momento em que Capitão Marvel, o Capitão América, que lembra que é no final o Nick Fury encontra o Capitão América, o Steve Rogers, junto com a Capitã Marvel, né? Eles encontram o paradeiro do... Ah, mas a Natasha morre nesse episódio? Morre. Ela morre naquela biblioteca lá, que é quando quando ela descobre quem é verdade. Ela manda mensagem... Hope, né? É por isso que eles estão lutando no porta-aviões contra uns soldados de Asgard, né? Que é justamente o plano. O final dessa temporada, ela linka os finais de quase todos os episódios ao longo todos aqueles episódios que a gente pensa que, isso aqui, por exemplo, o do T'Challa mesmo, supostamente tem um bad end, né? Que é com o Ego lá matando Peter Quill, que na verdade a consequência é o que a gente vê no final desse episódio, né? Sim, o Peter Quill foi salvo. Foi salvo e se junta ao T'Challa. Até mesmo aquela luta do Hulk com a Feiticeira Escarlate que a gente ficou de ver lá no universo dos zumbis, talvez nem tenha acontecido, porque talvez naquela hora que o Doutor Estranho abre o portal em todos os zumbis, tá justamente com a Feiticeira Escarlate.
Então, talvez nem tenha tido naquele universo dos zumbis a luta entre o Hulk e a Feiticeira Escarlate. Rapaz, mas bem lembrado, eu não tinha prestado atenção que aquele universo no final era aquele. É por isso que só tem o Capitão América e a Capitã Marvel lutando, né? Junto com o Nick Fury. É, o pessoal tinha. Tava sugerindo que naquele. Lembra quando tem uma porrada que atravessa as dimensões entre o Ultron e o Ato? E tem um momento que tem o Steve Rogers, presidente dos Estados Unidos? Presidente. O pessoal tava especulando que aquele era aquela realidade, que o Loki já tinha sido derrotado pelo Steve Rogers, porque tem um anúncio de um show da Broadway, que é o mesmo anúncio que tinha aparecido nesse episódio que o Loki vira presidente do mundo todo lá, tal. Então, mas pelo jeito não, né? Pelo jeito não. Não. Mas interessante isso, não tinha notado que era isso que tinha acontecido. Aqui tem um episódio que, olha só, senhores, não é o episódio que o povo mais gostou, com a nota 9 no Metacritic. What if e se o Doutor Estranho perdesse o coração ao invés de suas mãos? Esse eu gostei muito. Assim, se você for observar o conjunto da obra do episódio inteiro, esse aqui foi o que eu mais gostei, do início até o fim. Pra mim, porque eles se arriscaram mais. Né? Eu gostei, eu só achei. Eu gostei, eu só achei estranho esse conceito novo que eles inseriram nesse episódio, né? Desses nós, como é que chama? Nós universais, nós temporais, nós. Aquele momento fixo, assim, que alguns eventos eles sempre vão acontecer independente do que se faça. Vou te falar que eu não gostei disso, não. Achei forçadíssimo. Eu também achei, porque, tipo assim, então a gente tá esperando a Auto morrer na dimensão que a gente conhece. Exatamente. É horrível isso. Vai ficar assim, cada linha do tempo. Lembre que agora. E uma coisa que é importante dizer: o multiverso é o estado original do MCU. Porque o MCU, até Loki, a gente só tinha uma linha de tempo, mas lembra que já em Loki, ele fala que antes de ter uma linha única de tempo, existia o multiverso. Então voltou para o estado original. Né? Então ele coloca que cada linha de tempo, cada universo, né, que eles colocaram agora, tem suas regras, que é a mesma coisa. O que explica isso é o mesmo esquema do porquê que não funcionou o esmagador das pedras do infinito, não funcionou no Ultron. É a mesma coisa. Então cada universo tem suas regras. Então naquele universo específico tem aquele momento que aquela pessoa vai morrer, aquilo no universo é imutável. É meio isso mesmo. Aquele nó é naquela realidade, entendeu? Somente. Uhum. Não é em todas as realidades, não, entendeu? A questão. O ponto específico é esse. Mas eu entendo. Mas isso é uma forma narrativa de você criar o drama daquele episódio, né? Então ele mesmo buscando poder, absorvendo todos os seres poderosos de várias dimensões, mesmo tudo isso, ele se tornando um dos bichos mais fortes, acho que tão forte quanto o Ato, talvez, não sei. O bicho é forte demais. Nem isso é o suficiente para ele salvar a mulher amada. Agora o que foi forçado é aquele negócio da anciã dividir a parada, né? De ter, a lei eu achei um pouquinho forçado, né? De ter um Doutor Estranho que não quis fazer aquilo e o Doutor Estranho que resolveu seguir aquilo. A partir da lei dividiu, né? Ramificou entre duas coisas e um interferiu no outro. Né, que é quando uma linha do tempo subdivide uma variante da linha do tempo, já tem uma subdivisão. Se você olhar, inclusive no episódio final de Loki, isso acontece lá no painel da TVA, né? Uma linha do tempo que já é uma ramificação da principal, se subdivide em duas. Mas eu gostei muito, gostei bastante e pra mim sempre ficou esse mistério, né? Se no final de tudo esse Doutor Estranho é um ser bom ou é um ser maligno, né? Ficou essa questão, mas eu acho que no final ele se arrependeu e ele sofrendo ali em sua insignificância, ninguém sabe quanto tempo ele passou lá, né? Isolado naquela dimensão cristalizada. Ele não era um ser bom ou ruim, ele era um cara com uma motivação quebrada, era só isso. Mas no final ele teve meio que a punição dele, né? Porque ele tem que ficar observando agora aquela outra dimensão
Ele tem que ficar agora de guardião, né? Daqueles dois ali. Eu acho que é o seguinte, quando ele se divide, ele fica tipo o Doutor Estranho extremamente bom e o Doutor Estranho, a faceta da persona dele maligna. Quando Não. ele volta a ser um só, o maligno, que é o que se sobrepôs, ele ganha. O que é que ele recebe de volta? Aquilo que ele não tinha, que ele não teve por centenas de anos, que era a consciência dele. E é por isso que ele, quando o Ato vai lá se esconder na dimensão dele, ele não tá ali para se vingar do Ato. Porque assim, se ele fosse só o Dr. Estranho maligno, ele iria se vingar. Porque ele pediu ajuda e o Ato negou a ajudar ele. E aí ele viu que merecia. Quando ele se junta novamente, ele percebeu que aquilo ali era o que ele merecia. Ficar ali naquele confinamento solitário, né? Tanto é que ele, quando encontra com a Capitã Carter, que tem um descontrole lá, que a das mãos dele vira o tentáculo, né? Ela pergunta o que é que aconteceu com você. Ele pega e diz o mesmo que aconteceu com você, que é o amor. Eu achei legal. Nada contra esse episódio, tudo a favor, na verdade. Foi um dos que eu mais gostei mesmo. Próximo aqui. Esse aqui é um pouquinho polêmico. Porque quem lê o quadrinho do Marvel Zombies possivelmente não curte o que foi feito aqui. O What If Zombies, né? Marvel Zombies é basicamente isso. Quem não leu o quadrinho e mesmo assim não gostou. Aí eu não sei. Eu também não li o quadrinho e não gostei. Aí dá uma pegada, porque no E eu final. vou dizer pra você, aí tá melhor do que o quadrinho. Olha que o quadrinho foi criado pelo criador do Walking Poxa Dead. Viu? vida. Marvel Zombies Porque é do criador do Walking Dead. esse aqui ele vai pra uma pegada meio que histórias de zumbis mais recentes, né? Não, e o Marvel Zombies, ele vai, os zombies, o quadrinho vai pra um lado mais dramático. Entendeu? Esse aqui é mais pra um lado Walking Dead. Qual é o nome daquele filme que Bruno gosta, Janus? De zumbi? Ó. Madrugada dos Mortos? Não, Madrugada dos Mortos não. Qual é aquele que é meio zoeiro? O que é do diretor de. Zumbilândia. Eu acho que é esse Zumbilândia aí. Esse aqui é uma pegada mais moderna de explorar histórias de zumbi, entendeu? Esse episódio aí só teve uma coisa pra mim que me incomodou muito nele. Que é uma coisa que me incomoda em alguns filmes de zumbi, que é a infecção seletiva. Eu tenho muito problema quando isso acontece em qualquer filme de zumbi. Infecção seletiva pra mim é um problema sério. Se o negócio, por exemplo, os primeiros episódios, primeiros infectados, é uma infecção praticamente automática. Mordeu, virou zumbi. Tanto é que a Carter lá, sobrinha da Peg, né? Pô, virou e não deu 5 segundos depois que ela foi atacada pelo Capitão América. Então, por que danada a Hope demora quase um dia inteiro pra começar a ter os sintomas pra virar zumbi? Isso que pra mim me incomoda, é quando o cara cria uma regra e simplesmente, por um capricho do roteiro, vamos esquecer que a gente estabeleceu essa regra. Isso pra mim é um problema. Bom, eu acho que no eu não episódio gosto que do tem tom. a cabeça do Hank Pym sobrevivendo usando a capa do Doutor Estranho, acho que isso aí é o Não, mínimo, não o é menor Hank dos, Pym, dos não. problemas. Ali é o do Scott Lang, Homem-Formiga. viu? É o Ele Scott se Lang. chama- Scott Lang é o Homem-Formiga. Toda narrativa. Eu não Hank sei, Pym é o eu não paciente zero. gostei. Eu acho que o tom desse episódio não era o que eu esperava também, sabe assim? Que eu lembro que quando começou a fazer propaganda do What If, né? Isso desde aquela Comic Con que teve, que apresentaram os projetos e tal, que vazaram algumas imagens, depois veio os primeiros teasers depois, né? O What If, quando apareceu Marvel Zombies, eu pensei, pronto, eles vão fazer alguma coisa bem sinistra aqui nesse episódio. Mas eles não deixam o episódio rolar de forma sinistra, eles ficam inserindo piadinhas e fazendo umas palhaçadas desnecessárias ali. Disney estragando série, como sempre. É que, tipo Mas, assim, de novo, gente, ó, eles não aquele vão- aquele vídeo do Homem-Aranha do começo fazendo um videozinho como. É ridículo aquilo ali. Aquilo ali é ridículo, aquilo é muito de novo. ridículo. É além, assim, é muito além da minha capacidade de tolerar as piadas da Marvel. Sabe Assim, assim? porque pra mim, o maior risco pra mim de What If, o que me surpreendeu foi o episódio do Doutor Estranho. Pra mim, aquilo ali foi o extremo do drama que a Disney hoje permite pra
uma produção da Marvel. Sim, E hoje eu considero. sim. Então, esperar profundidade de história de zumbi dentro do Disney Plus. Não, Mas, assim, do jeito quando que veio- foi, ju- do jeito que foi, pra mim, eu achei justamente- interessante, tá? Do jeito que foi, Justamente interessante. quando, depois de você ter visto um episódio. Assim, os episódios anteriores tinham um nível de comédia, assim, o T'Challa tava desbalanceado nesse ponto, mas beleza, né? Tudo bem. Aí você vê o Doutor Estranho com aquele bem mais pesado e você espera que o Marvel Zombies também seja pelo menos no mesmo nível, né? Mas pra mim foi muito exagerado, assim, as piadas, o exagero, porque tipo, tem o drama da Hope, tem o drama do Visão com a Feiticeira Escarlate, e no meio disso fica perdido no meio das palhaçadas, sabe? É, o do Visão é muito É bom, velho. muito. Na questão do Eles Visão. eles não deixam o nível do episódio, assim, o nível fica desnivelado, sabe? Eu acho Parece não que era a história tem um tom dramático, é pra ter pede um tom dramático, e eles não deixam, sabe? Fica só dando as palhaçadas, sabe? Como se que dissesse assim, não se assustem, não se assustem, isso aqui não é um filme de zumbi normal, calma. Mas eu acho que a ideia deles é isso. Você tem que imaginar que Pois é. aquele velho dilema, né? É americano fazendo material para o público americano, né? Disney. Não, mas não tem outras tá coisas, nem- vocês assim, bem sabem. Vocês bem sabem que tem produções americanas que, sabe, se sai não, bem. mas é Disney fazendo as coisas, né? Então Disney pensa. Não é como você, por exemplo, teve uma notícia essa semana que eu achei interessante. Acho que até mandei para João, que era uma escola mandando mensagem para os pais porque os filhos assistiram essa série nova da Netflix. Crianças de 5, 6, 7 anos comentando. Que série nova? a série da Round Netflix. 6? Sim, Round 6. Crianças com menos de 10 anos comentando Round 6. É uma série muito violenta? Tô por fora. Extremamente violenta. Entendi. É. Mas aí vai dos pais, né? Fazerem a limitação do que os filhos Não, assistem. pois é, mas Levar a criança que assiste com os pais. Então, a Disney já não se confia nem nisso. Ela já bota o negócio lá embaixo para não correr o risco de, meu filho assistiu um negócio na Disney e ficou traumatizado. Vou processar. Não, gente, agora assim, vamos ser sinceros. Na boa. Já faz mais de 10 anos que a gente já tem coisa de obra da Disney aí. Eu acho que a gente já tem que parar de ficar esperando algo realmente violento, adulto, e a gente... não, mas eu não quero. Como eu falei, eu não quero nada violento. Se você tem uma série, que inclusive tem um episódio antes desse, que tem um nível de drama ali, beleza, sabe? Não foi nada demais ali, sabe? Era tranquilo. Eu não esperava que pegasse o único episódio que tinha a ver com zumbis, que a gente especulou bastante, né? Que de repente eles passariam para os outros universos, que ele seria a grande ameaça, pra ficar aquela coisa de, sabe? Palhaçada, 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 um draminha. Palhaçada, palhaçada, um draminha. É muito, sabe? Pra mim ficou muito desbalanceado aquilo ali. Pronto, aí, Alan, vai entrar o que eu tava pra comentar. Porque que, no geral, no conjunto da obra, eu gostei de What If e eu não me incomodei como alguns amigos da gente, por exemplo, nosso amigo Zod, que não pôde vir porque ele recebeu visita em casa, aí eu falei pra ele passar com a vassoura e botar atrás da porta. Mas tem que ser na frente pra todo mundo ver, entendeu? Eu comentei com ele o seguinte: eu assisti algumas séries animadas recentes da Marvel, certo? Então era Vingadores, aquele Homem-Aranha que é mais zoeiro, que a gente entrevistou o Felipe Grinan aqui, que era dublador daquele Homem-Aranha, né? E eu já tô acostumado com essa pegada, entendeu? E essa série aqui, ela é mais pesada, pra vocês terem ideia. Ela é mais pesada e mais séria do que o que eu vi nas séries da Marvel. E eu já gostava das séries da Marvel, que eram voltadas para um público mais adolescente e infantil. Então, se eu gostei daquilo ali, quando eu vim pra cá, eu gostei automaticamente, entendeu? Assim, já que é um nível maior, então o meu nível, a minha barra de expectativa já tava um pouquinho menor, entendeu? Eu esperava algo mais infantil e foi mais adulto do que eu esperava, entendeu? Agora, se por ser animação, inclusive tem esse quesito também, por ser animação, eles podem bagunçar coisas aqui que em filme não podem. Entendeu? Em filme eles não vão bagunçar jamais. E até essa parada de multiverso toda aí, Loki, não sei o que, isso aqui acho que é o máximo de bagunça que a gente vai ter, vai ser em animação. Acho que a gente não pode esperar nada mais em filme não, tá? Acho que a gente tem que se satisfazer com isso aqui, que eu acho o suficiente, que tá muito bem feito, cara. No geral, assim, o traço das paradas, a animação, eu gostei bastante, me surpreendeu. O traço, etc. Eu achei interessante.
Aqui. Eu acho que nem todos os personagens ficaram bem retratados, não, esse traço. Ah, não, é Tipo porque. assim, o Peter Parker não ficou legal, o Peter Mas Parker, aí foi por aquele- opção deles, eles disseram pra não ter problema com a Sony, que não usaram a imagem do. Propositalmente não usaram a imagem do Tom Holland. Meio Não, que mas, tipo assim, eu alguns lembro que personagens, eles botaram um personagem assim que, pode ser que lembre, mas se tiver algum processo, não tem como dizer que é. Entendeu? Porque, justamente, além dos caras, alguns atores não voltarem faz o menor pra dublar seu personagem. É porque paga Né? mais. Se você personifica o cara, literalmente na animação, você tem que pagar o direito de imagem do ator. Eu digo isso porque já teve isso, inclusive nos quadrinhos. Teve uma época nos quadrinhos da Marvel que era muito comum o pessoal fazer homenagem a atores que eles gostavam, os desenhistas fazerem entre as suas homenagens. A Marvel mandou a galera parar de fazer isso, porque tinha advogado já dizendo, ou para ou a gente processa. Isso em quadrinhos. Imagine a animação. Nem o Thor, que é dublado pelo ator do Thor, tem a cara dele. Pois é, também não ficou bom. Apesar que tem essa questão, né? Alguns atores voltaram pra fazer, como o Chris Hemsworth, pra fazer a voz, mas outros nem voltaram, né? O Chris Evans não voltou, o Robert Downey Jr. não voltou, o próprio Tom Holland não voltou, acho que até a Capitã Marvel também não voltou. A Marvel não é. Os que não são é o General Ross, a Betty Ross também não é a atriz, a Capitã Marvel não é, o Homem de Ferro e a Viúva Negra. E o Homem-Aranha, como você já tinha dito, né? Todos os demais é o mesmo elenco, são os mesmos atores dos live actions. Inclusive eu vi toda a série dublada e também a dublagem tá maravilhosa. Dublagem em português aí, como sempre, e ainda mais vindo da Disney, não decepciona. Seja na adaptação, seja nas piadas, pra mim tá excelente. E eles mantiveram também os mesmos dubladores vindo dos filmes, né? O elenco é o mesmo. E na dublagem original, né? Nas vozes originais, eles trouxeram alguns atores que já fazem as vozes deles nas animações da Marvel. Então a voz de cabeça, eu sei da Viúva Negra, do Tony Stark e do Homem-Aranha, se eu não me engano, são os mesmos que já fazem as animações desses personagens nas outras séries da Marvel anteriores. Então eles reaproveitaram esses atores muito bem. O próximo aqui é um dos episódios mais odiados pela galera, inclusive por mim. E se o Killmonger resgatasse o Tony Stark? Isso aqui pra mim é uma decepção, porque eu esperava que eles fossem trazer um Killmonger bom de coração. Mas mesmo em outra realidade o bicho continua filho da puta, né? Aí não dá. Esse cara é um daqueles pontos imutáveis do universo. Aonde o Killmonger tiver, ele é um filho da puta. Pois é, eu achei decepcionante. Eu também fiquei um pouco decepcionado nesse sentido aí. Eu pensava que ia ser uma coisa diferente, mas no geral eu gostei do episódio. E vocês sabem que o Killmonger nunca vai sofrer a punição dele na realidade dele, né? Porque ele ficou preso naquela outra parada, né? Então ele nunca vai voltar lá. Esse é o pior ainda, né? Porque ele vai ficar eternamente ali preso. E ainda tem o caso ele escape, né? Que é bem improvável, né? Mas caso ele escape, ainda tem o Doutor Estranho e tem o Vigia, né? Lá pra acionar o alarme. Ou seja, bem ele não está. Mas eu fiquei decepcionado, de novo aí o Tony Stark se lascando, né? Mais um episódio. Mas eu fiquei decepcionado não pelo episódio em si, porque a forma que o Killmonger manipula todo mundo, explora a guerra, usa o Tony Stark, eu achei interessante. O problema pra mim é o Killmonger, porque ele era um personagem que todo mundo diz, ele foi desperdiçado em ter morrido no filme do Pantera Negra, não sei o que e tal. Aí agora os cabas vêm e faz outro Killmonger sacana, pô. Eu esperava realmente que fosse uma versão boa do personagem. Se alguém tem esperança de ter um Killmonger no multiverso pra substituir o Pantera Negra, definitivamente esqueça. A mesma coisa, essa história que agora todo mundo... porque agora eles podem trazer uma nova Viúva Negra. É aquela coisa, poder pode, vão fazer?
Acho que não. Não vão. Acho que não. Eu acho que Eu acho que eles não vão ficar trazendo ninguém de multiverso pra substituir ninguém, não. É mais fácil a galera ir embora no multiverso e não voltar mais do que trazer outra pessoa do multiverso pra substituir. Assim, pode ser que venha o Miles Morales, mas não outro Peter Parker, entendeu? Ou outra Viúva Negra, ou algo que o valha. Outro. O Loki já tem aí, né, Janus? A gente tem que ver isso aí, né? Já tem um Loki pra substituir o outro Loki, né? Mesmo que não seja na mesma função. Mas já tem isso aí, né? um detalhe do episódio dos zumbis, que eu tá querendo procurar a imagem, é que tem o Homem-Aranha, ele é salvo pela a capa do Doutor Estranho, né? E ele fica usando ela depois. No Homem-Aranha, no Aranhaverso, aparece esse uniforme com a capa do Doutor Estranho. Lá entre uma galeria de uniformes do Homem-Aranha, tem esse uniforme com a capa do Doutor Estranho. É porque o Homem-Aranha sempre, quando tem alguma oportunidade, os caras colocam alguma história do Homem-Aranha usando a capa do Doutor Estranho, né? Até nas animações aí, as mais antigas, tem uns crossover com o Doutor Estranho enfrentando Dormammu, não sei quem. O Conde Mordo, né? É Conde Mordo, né? Barão Mordo. Tem também ele usando a capa do Doutor Estranho na animação, então é algo recorrente. Quando eles têm oportunidade, eles colocam a capa no Peter Parker, né? E no Sempre. MCU, pra mim, quem faz o papel da capa do Doutor Estranho é o tapete do Aladdin, porque é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Nos quadrinhos ela só fica lá parada. Ela levita, mas ela não tem, você não é um ser vivente. Alguém tem mais algo a comentar do episódio do Killmonger? Se gostou, não gostou, decepcionou? E Eu acho ver ele pegando um caminho diferente para conseguir o que ele queria. Eu gostei também gostei da manipulação geral que ele cria para chegar onde ele chegou. Eu não tenho nada, não. Eu acho que também pegou muito nesse episódio o drama também, né? De ser homenagem ao o Chadwick Boseman, né? Também aquelas cenas que eles ficam homenageando o Pantera, né? Que foi morto e tal. Então tem muito. Eu acho que pesou. Tem até mais uma carga dramática nesse episódio do que no primeiro, no outro, no anterior. No primeiro é uma homenagem mais alegre, e esse aqui é uma homenagem mais póstuma, né? Assim, É. tudo agora que tem, assim, porque como foi o último projeto que envolve o Chadwick Boseman, pra galera pega muito, porque é o seguinte, na época em que ele gravou isso, ninguém sabia, mas ele já sabia que estava doente. Porque ele fez os filmes, fez toda a participação, sem contar pra ninguém. Inclusive tem uma entrevista dele, eu me lembro que foi na época do falecimento, em que uma mulher pergunta, e o Pantera Negra dele? Eu vou estar morto. Foi. Tem realmente essa entrevista aí, eu já vi. Ele disse isso, Então, bicho? assim, então, assim, mudou todo o sentido de tudo que ele fez dentro da Marvel agora. Se antes a galera já dava uma importância para tudo que ele fez dentro do MCU, agora, todo mundo sabendo que ele foi escalado, trabalhou nos filmes doentes e conseguiu esconder isso de todo mundo, concluiu os filmes e tudo mais. Então, agora todo mundo já tem uma outra visão do que foi o trabalho dele. O próximo aqui, então. Esse aqui é o episódio que a galera mais odiou. Eu não entendo porquê, talvez pela questão da expectativa, talvez. De nota mesmo, é o que tem a menor nota. Por ordem, o último é ele. Aí depois vem o episódio do Killmonger. E depois vem o episódio da Capitã Carter. O resto tem uns empatados com 8 e tal. É o do Thor Festeiro. É o episódio que o Thor foi filho único, né? É porque é a palhaçada extrema também do Thor, né? Mas eu gostei, eu achei um bom episódio de comédia. Achei interessante, achei divertido, né? Porque eles. Lembrou aquele filme novo dele lá, que ele vai lutar com o Hulk no outro universo lá. Naquela pegada mesmo. Naquela pegada. É porque, tipo assim, o Thor, ele já desagradou muita gente que era fã dos quadrinhos, né? Porque o tom do personagem é muito mais cômico, né? Da parte daquele filme.
do Ragnarok, né? E aí, muita gente ficava pensando, poxa, nunca vai ver uma aventura do Thor como ele é nos quadrinhos de novo e tal. E aí, num What If que de repente podia trazer um Thor justamente mais parecido com um dos quadrinhos, até com uma roupa mais parecida com a dos quadrinhos também, eles não usam pra isso, sabe? Então ficou meio, sabe, um desperdício pra Um mim. dos que eu mais gostei foi esse. Porque, assim, além de lembrar muito um filme que eu gosto muito, que é o Curtindo a Vida Doidado, é assim, pronto, eu detesto o tom cômico de Thor Ragnarok, mas eu adorei ele em What If. Ele é o melhor alívio cômico que tem na série. Os gritos lá, extravagante dele e tudo mais. Pra mim funcionou bem na animação. Nos filmes, eu, particularmente, Thor Ragnarok é um dos filmes que eu menos gosto da Marvel. Eu já tenho o contrário, a opinião contrária. Eu já acho, porque pra mim a única coisa boa que tem naquele filme, assim, em matéria de super-herói, é a luta dele com o Hulk. Tirou aquilo ali, o filme é uma total descaracterização de tudo que tem do todos os quadrinhos. Mas é realmente assim, é porque o Thor no MCU, eles tentaram fazer o Thor mais parecido com os quadrinhos no começo, né? Só que ele não tava engrenando, né? A galera acho que era dos filmes que teve menos sucesso, né? Do MCU, os filmes do Thor, os primeiros. Sim. Acho que Aí o pessoal, né, resolveu fazer outra abordagem. Eu acho que até o Thor ia se perder no MCU se ele não tivesse tido essa virada aí. E o Chris Hemsworth e o Taika Waititi fizeram essa virada dele de ele ser mais cômico e tal. E eu acho que pra mim, pro MCU, pra mim funcionou, entendeu? Tanto é Só que eu agora queria já vai ver ter um Thor uma mais- prolongada na vida útil do personagem, né? Que já devia ter ido, né? Pois é. Pois é, eu acho que esse episódio podia ter sido mostrado um outro lado do Thor, sabe? Voltar uma coisa um pouco mais séria e tal. Porque ele já é palhaçada já agora no MCU, né? Não precisava mais desse episódio pra ele ser mais palhaço ainda. Porque Mas eu enfim. acho que ali é o único Thor que eu considero assim, vamos dizer, que lembra o Thor dos quadrinhos. É o Thor dos irmãos Russo. Tirando isso, o do Taika Waititi é assim. Eu entendo porque fizeram o Thor Ragnarok, porque o ator ele não é bom de drama, ou pelo menos não era bom de drama até aquele momento. E aí disseram, bem, ele é bom de comédia, então vamos entregar ele para comédia. Tanto é que ele pegando um personagem que do começo até o fim é só comédia, a proposta já é ser de comédia, funciona. Agora um cara que começa sério, aí vai pra galhofa, aí depois entrega ele sério melhor do que ele já foi em todos os outros filmes dele, porque se você pegar o Thor de Guerra Infinita e Ultimato, ele pra mim supera todos os outros filmes do Thor. Uhum. Mas me E diga uma coisa, vocês. Se na prática é uma parada do Loki sendo irmão de Thor que faz com que a Mjolnir seja feita, como é que ele conseguiu aquela Mjolnir? Não, pô, o Mjolnir já existia, pô. O que Ah, houve no primeiro filme é que eu não lembro. o- Pode me refrescar. ele vai lá e enfrenta os gigantes de gelo sozinho, porque Loki ludibriou ele, ele foi lá pro reino dos gigantes de gelo, matou uma galera lá. Quando ele volta para Asgard achando que vai ser recebido na glória, Odin, além de jogar ele para a terra, coloca aquele juramento. A gente tem que lembrar o seguinte: isso é regra, já é canônico do MCU. Em What If, todos os eventos que existirem até o momento da escolha da mudança são os mesmos momentos que a gente conheceu no MCU. Então, quando o Peter Parker, lá no episódio dos zumbis, ele cita o tio Ben, é porque o tio Ben existe no MCU convencional. Só não apareceu ainda, mas ele existe no MCU. Ou Então, existiu, né? todos os eventos. Ele existiu, né? Então, todos os eventos que são citados, que são referentes a. Por exemplo, os Guardiões do Multiverso, eles voltam com a consciência da luta contra o Ultron. Então, a Peggy Carter, quando ela volta, ela já sabe que o Armin Zola tá vivo e que a Hydra tá infiltrada na Shield. Então, aquele evento todo do Capitão América 2, vai ser completamente novo. Não necessariamente, né? Porque o Arnizola meio que apareceu ali nos finalmente e não deu tempo nem dela conversar com Não, ninguém sobre aquilo ali, né?
Mas a Viúva Negra entrega pra Carter. Diz, ela pergunta, é o Arminzola? Ele diz, ele tá imortal e a Hydra tá infiltrada na Shield. Ah, fala, é? Ah, tá bom. Ah, tu não presta atenção não, Luiz. Não, não. É tanta coisa que me lembrar de alguns detalhes assim fica Você viu dublado, viu? ver dublado. Você viu dublado, né? Eu sei que esse episódio do Thor, pelo menos pra mim, ele tem o tom dele, ele é o tempo todo o mesmo, né? Assim, ele vai do começo ao fim na galhofa, na palhaçada. Então, pelo menos ele não decepciona como foi o dos zumbis pra mim, entendeu? Uhum. Tipo assim, ele já entrega a palhaçada, recebe a palhaçada até o fim e contente-se com isso, é beleza. E é Aí por eu isso que respeito a gostei coerência, dele. tudo bem. É por isso que eu gostei dele. E assim. E aí ele tem toda aquela coisa, né? A gente vê o Loki, se o Loki não tivesse ido pra Asgard, como é que o Loki teria? A gente vê toda aquela questão que realmente é opiado extremamente de curtir na vida doidada. Só faltou ele cantar Twisted Child em Las Vegas. Foi a única coisa que faltou pra mim. Ali pra ser mais reverência, né? Porque, inclusive, aquele lance. Quem assistiu filme de adolescente dos anos 80, ele seguiu a receita do bolo, né? Os pais saem, deixam o filho com a responsabilidade de deixar tudo ok, e aí aproveita. O inusitado pra mim foi esse lance de só espalhar um vírus da festança, né? Sim. Que destruiu, provavelmente é causador da destruição de outros mundos, né? Também tem isso. Eu só lembro que eu não peguei direito aquele detalhe que como é a namorada do Thor. Se é a Natalie Portman que não é Natalie Portman. É a Natalie Portman que não é Natalie Portman. Pronto. Porque vez ou outra ela vive perguntando pra ele se tal coisa em tal parte do universo foi do sistema solar foi causa dele, foi ele que causou. E aí toda vez desconversa. Eu realmente preciso rever esse episódio para prestar atenção nesse detalhe que ela fala mais de uma vez. E aí toda vez ele desconversa, ele diz, isso aí não sei o que, não sei o que. Toda vez ele tira de contexto. O melhor de tudo pra mim foi um dos pontos mais legais foi o casamento da Darcy com o Howard. Inclusive a Marvel mandou produzir um convite de casamento. Nossa, mas aquela cena me fez lembrar do Howard É, Duck foi a antigo. referência também. É um Nossa, mas me deu. Calafrios, aquela cena. É uma referência, pô. No filme do Howard, você vê o Hardy com a menina na cama. E aí não, Pois é. é só a citação, né? Tem Não, uma parada aí que o pessoal questionou, é que O o... Howard com a mocinha na cama, ela dá um beijo nele e a Aham. peninha da cabeça arrepia. Aham, Tem uma parada aí que o pessoal questionou porque o Thor se tatuou, né? Botou ciência, né? No braço. E só que parece que armas mundanas não funciona nele. Então como é que ele fez a tatuagem se é uma agulha terrestre não... Leniência do roteiro. Não funciona. Mas é porque eles vão contra, já estão indo Desenho contra aí. animado, galera. Desenho Uma coisa animado. que foi estipulada. Uma coisa que foi estipulada também desde os primeiros Thors, né? Porque também nos primeiros filmes do Thor, eles colocam que a magia, que a gente chama de magia, na verdade é um tipo de ciência que a gente não conhece. Né? É uma coisa que meio que fica de lado, assim, depois do MCU, mas é uma coisa que foi estipulada no primeiro filme do Thor. É que Sim. nem o escudo do Capitão América que absorve impacto e fica ricocheteando. Sim. E não só isso, o escudo do Capitão América que não tem nada magnético e ele cola no braço, nas costas. Né? Lá na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, perdão. Né? Ele já consegue ter esses poderes aí com o escudo dele. E aí tem um lance que é o seguinte, que pelo menos eles foram coerentes, porque nesse último episódio o Thor tá com a tatuagem também. A continuidade, né, dos eventos. O próximo episódio aqui, olha só, é o que o pessoal mais gostou do Metacritic na votação aqui. É o What If e se o Tron vencesse. Né? Esse aqui foi o mais votado, 9.2. O do Dr. Strange ficou com 9.0. Foi o mais votado pela galera, que o pessoal mais curtiu. É a verdadeira Era de Ultron, né? Aqui. O bicho conseguiu lá o corpo do Visão e a gente vê que
Ia dar merda mesmo. Não tinha quem segurasse o bicho. O que o pessoal mais comentou, que o pessoal não gostou, foi do Visão Ultron, né? O Ultron partindo o Thanos ao meio com a joia. Não foi. mais legais que eu vi. Porque aí colocou no chinelo toda aquela coisa do filme do Mas Guerra o próprio- Infinita. o Guerra Infinita, o próprio Thor com o Rompe Tormenta já tinha, assim, mostrou que lá, se ele tivesse mirado na cabeça do Thanos, ele tinha matado o Thanos. Não, e não mas esqueçam tudo que bem, o, mas que o pelo Visão menos- tava enfraquecido, né? Por causa do Mas golpe pelo que ele menos tinha levado. Pelo menos tinha a desculpa naquela ocasião. Ultron que não, Thor, Visão. cara, Visão ele tava é muito inteligente, enfraquecido. né? Ele tava muito. Mas a joia, ela não fica enfraquecida. A joia tem um poder, é até na joia, né? Não, mas ele não tava conseguindo, né? Ele não tava conseguindo nem ficar invisível, pô, que é com o poder da joia também, entendeu? E tem um outro ponto que é uma coisa que o Visão não sabia da propriedade de ataque da joia. O Ultron Mas sim. ele usa. Ele usa no filme do Guerra Infinita, ele usa. Ele usa, inclusive, antes, na Guerra Civil, inclusive, é isso que faz o Rhodes ficar paraplégico, né? Paralítico, lá que ele cai. Sim. Exatamente. E diferente do Visão, o Ultron mata. Ainda tinha esse outro detalhe, né? A consciência do Jarvis não permite que ele matasse ninguém. Ele usa e mata, mas ele nunca usa com um objetivo letal. Se você ver, não tem nem ele matando aquelas criaturas lá de Thanos, do exército de Thanos. Ó, porque, tipo, ó, isso que o Luiz falou aí dele tá enfraquecido e tal. No começo da aparição dele lá no Guerra Infinita, ele enfrenta o Corvus Glaive, né? E a próxima meia-noite, ele enfia a lança no Visão, o Visão já fica prejudicado ali. E isso não impede ele de usar o raio Entendi. do Corvus Glaive. E o Corvus Glaive consegue segurar o raio do Visão. Aí, né, vai o What If e mostra que o raio partiu o Thanos fácil assim. Realmente foi sabe, foi demais aí. Um pouquinho incoerente. Mais potente no mundo na mão de quem não sabe usar, né? Basicamente, esse é o conceito. É, tipo isso, realmente, mas assim, é aquele negócio. Quando o herói tem o poder que ia ser do vilão, sempre é nefado, né? Sempre o vilão consegue utilizar melhor aquele poder, né? Sempre. Porque é como se ele não tivesse. Não, ele não tem o escrúpulo, né? Então isso faz com que ele sempre ultrapasse os limites que o herói não ultrapassa. Acho que é mais ou menos isso que eles quiseram passar aqui. E já tinha sido dito antes que o Tron ia ser o inimigo, o vilão final, tal. Artes de divulgação já tinham mostrado isso. E não foi o Shuma Gorath, como todo mundo esperava, né? No início, pelo menos no início. Acho que da metade pra frente já se sabia que o Tron ia ser o vilão do último episódio. E tem a curiosidade aí, que já não estava comentando nos offs, que iria ter sim um episódio que apareceria aquela Gamora, que é a Gamora que derrotou o Thanos. Só que o episódio. De sacar. O episódio, na verdade, ia ser focado no Tony Stark. Entendeu? E a premissa é o seguinte: o que aconteceria se o Homem de Ferro não tivesse conseguido voltar para a Terra durante os eventos do Vingadores? Vingadores 1. Naquela parada que ele vai pro espaço e joga o míssil. Aí ele cairia em Sakaar e lá ele faria uma armadura estilo Hulkbuster com o lixo de Sakaar, né? Em algum momento ele encontraria a Gamora e eles fariam uma equipe, né? Fariam uma dupla. E é isso, basicamente. Só que seria um episódio totalmente focado no Tony Stark, não na Gamora, e seria um episódio humorístico. Acho que por não se focar na Gamora, eu acho que é por isso que eles não quiseram. Não só isso, né? Teve umas questões com Covid-19 aí que não atrapalhou aí pra finalizar as animações e o episódio não precisou ser cortado, pelo menos por enquanto. Pode ser que ele volte na segunda temporada, mas assim, pelo menos continua a piada do Tony Stark sendo descartado, né? Que quando o Ato aparece, o Tony Stark diz, não posso ir, não sei o que. Ele, não, você não, ela. Né? Que é mais uma tiradinha engraçada.
que não fez muito sentido também, porque ele deixa o Tony e pega o Killmonger, que era claramente não confiável. Me Mas expliquem não qual era foi a pra função de Killmonger nisso tudo, porque eu pensei que ele tinha ido porque ele tinha alguma inteligência de mexer com máquinas ou algo assim do tipo. Qual foi a função? A função do Killmonger era pra ficar preso. Tanto que o Doutor Estranho ele fala: você previu tudo, inclusive a traição do Killmonger. Então Ah, ele não ia deixar um herói se sacrificar pra ficar lá preso, cuidando Ele tinha que deixar alguém que se corrompesse pelo poder e ficasse lá nas putas. Então, assim, o, o Vigia, nesse ponto aí, ele escolheu alguém pra jogar fora, né? Para de descarte. E ao mesmo tempo ser punido, né? Que acabou sendo punido, que ele ia ser morto de todo jeito lá no universo dele. e ele usou o conhecimento que ele tem pra pegar a cabeça lá de um Ultron, né? De um robozinho, pra usar a tecnologia a favor dele, né? Que era a tecnologia dos nanorobôs de Stark, né? Interessante. Não tinha pensado desse lado. Foi realmente pra não deixar ninguém sacrificar, né? Gostei. Achei legal. Tá explicado, Alan? Olha, faz sentido. O que o Jonas falou faz sentido, sim. Apesar de que eu acho que teria sido mais eficiente fazer de outro jeito, né? Mas tudo bem. E ao mesmo tempo fazendo isso, ele também, ao mesmo tempo que ele puniu o Killmonger lá, porque ele fez lá no universo dele, ele deu uma verdadeira função para o Doutor Estranho não se sentir mais punido por estar ali sozinho. Agora ele tem um propósito. Porque antes ele era o cara que estava ali remoendo a própria amargura, né? E, apesar de não ter se corrompido no processo, né? Mas agora ele toma aquilo como uma função para ele e ao mesmo tempo uma punição, porque é o custo. Tanto é que ele não questiona o Vigia em nenhum momento, né? Se aquilo ali era para ele ou não, porque ele saiu. Se ele fosse realmente uma pessoa, um ser completamente maligno, no primeiro momento que ele saiu daquele universo, ele não ia querer mais voltar. Ele tá com aquela conversinha de ajeitar a realidade de todo mundo, mas não sei não, viu? Não sei se ele, É. se ele tinha essa motivação, não. Sim, podia sim. Killmonger, né? Você tá falando. Killmonger. Uhum. Que ele fala, vamos usar esse poder pra ajeitar a realidade de todo mundo que tá aqui, não sei o que. Não sei se até que ponto aquilo ali era verdade, ou se era só pra conquistar a galera, né? E pra ele não tinha nada a perder, porque cada um tava no seu universo, não ia fazer diferença pra ele. Ó, João Leão, tem uma notícia aqui pra você, ó. O diretor de todos os episódios da primeira temporada admitiu numa entrevista que tinha planos para fazer uma série derivada do T'Challa Senhor das Estrelas. Uma série naquele universo e com aquela equipe e a coisa toda. Ele disse, estávamos muito animados. Nós sabemos que ele teria amado Uma Chadwick série live Boseman, action? né? Não, seria série animada. Aí ele disse que o ator faleceu e o projeto agora está no limbo. Então ninguém sabe se vai ter realmente derivados Assim, dessa série animada. muito triste que o ator faleceu e tal, mas é bom que essa série esteja no limbo. Então, assim, no geral, gente, o que é que vocês acharam assim do. Eu gostei muito da batalha final, tá? A batalha final pra mim foi muito. Coisas que só uma série animada poderia fazer, né? Teve até a presença aí dos zumbis, né? Eu pensei que eles iam ter a participação maior, mas foi só uma piadinha ali praticamente, não foi muito pra frente, esperava mais. Principalmente da Viúva Negra. Da Viúva Negra não, da. Da Wanda, né? A Wanda zumbi. Mas. Eu achei bacana. O poder dela tem um limite, né? Ela não sobrevive fora do planeta, né? Tanto é que a solução para o Ultron se livrar do poder dela foi destruir o planeta inteiro. Tanto ela quanto a Capitã Marvel, né? Que a Capitã Marvel também morreu sendo destruída junto com o planeta inteiro. Ali foi foda. Ali foi demais. Foi. Solução Dragon Ball Z, né?
Uhum. Que nem assim Freeza morreu, pra você ver. E de novo, aquela Freeza, questão que Freeza é mais forte do que a Capitã Marvel. Freeza sobreviveu à explosão de um planeta. Ainda sobreviveu no espaço. A Capitã Marvel nem isso. Nem a Wanda zumbi também. Eu tenho um problema com o final do último episódio, viu, gente? Aquela hora que os dois estão disputando o poderzinho lá, um chupando a joia pro seu lado, do momento que o Killmonger perde a armadura, a posse das joias da armadura, influencia sobre as joias. Ele não podia continuar puxando ela pro seu lado. Sabe? Ele não podia nem controlar os novos robôs. Ele controlava os novos robôs ali com aquele capacete, depois ele joga fora e controla com o poder das próprias joias. Só que quando lá o outro puxa de volta e ele perde a posse delas no corpo, acabou. Não tem mais o que ele queria fazer ali. Mas ele usa a mesma parada do Tony Stark, né? Ele bota os nanorobôs na armadura dele. Depois que a armadura tá nele, ele comanda os nanorobôs. Então, quando ele Tudo começa bem, a puxar tudo as bem. joias, Mas o problema é que os robôs não vão aguentando. Não tem que poder puxar negócio contra a força do outro controlando as joias. Isso foi absurdo. se fosse assim, Denis, Denzel, aí também não tinha como ficar jogando a joia da mente de um lado pro outro como se fosse uma peteca de papel. Na questão ali dos nanorobôs, realmente, o nanorobô está indo junto com a joia, tá? Não é a joia flutuando por si só, como se fosse a força de Star Wars. É o cara controlando os nanorobôs e os nanorobôs traz Tanto é que você até pergunta, por que, que o Tron, no corpo do Visão, não usou as joias direto no corpo dele? Porque o corpo dele não aguentaria. Nenhum ser vivo aguentaria as joias do infinito diretamente no seu corpo. Por isso que o Thanos usa a manopla, o Tony Stark e o Hulk usam a manopla, o Tron ali teve que usar uma armadura, né? Tudo isso por causa disso. É que o Armin Zola, ele não está puxando as joias, ele não está controlando as joias, está tentando pegá-las com o poder do Visão. Que ele está no corpo do Visão agora, né? Então ele está usando o poder do Visão para puxar a joia. Nenhum dos dois ali está tendo acesso ao poder das joias. Só tem uma questão ali que aí é coisa de nitpicking, né? Encontrar problema em besteira. Que é por que o Tron, quando assumiu aquela forma lá com a armadura, botou uma capa, se a capa o Visão só usou porque ele se inspirou no Thor. Isso é besteira minha. Isso é só besteira minha. Desenho animado, ele queria ficar estiloso. É estilo, pô. Qual conquistador que não tem uma capa? Me diga. O Thanos não usa capa, né? É o O usa. Thanos não é um conquistador, né? Ele é um destruidor. Eu ia falar isso. O Denison falou antes de mim. O que eu ia dizer? Ele Freeza não usa capa também. E Kang usa capa. Kang é o conquistador, ele usa capa. Kang usa. Alguém esperava alguma coisa a mais dessas séries dessa What If? Assim, no geral. Seriedade. Dennis esperava seriedade. Vocês aí, no conjunto da obra. Eu acho que terminou sendo melhor do que algumas séries aí de TV, das live action. Essa foi até melhor, né? Mas assim, desenho animado, é super-herói. E Denison, me perdoe o comentário. Eu não vou assistir esse negócio aí esperando muita coisa não. E seriedade é uma coisa que tá longe do que eu espero, sabe? Porque, repito, é desenho animado, é super-herói. Não dá pra querer Sim. muito denso, que vai me fazer pensar, que vai me fazer... É só pra entreter. Queria que fosse um pouquinho melhor? Queria. Mas... Alan, você que é o cara das notícias, dos vazamentos, das coisas, o que é que você... Eu? Você que acompanha as notícias das paradas aí, as curiosidades. O que é que você tem aí de novidade? De novidade eu não tenho, sobre isso eu não tenho nenhuma, né? Assim, só mesmo com relação às expectativas que eu falei, né? Que eu acho que eu esperava um pouquinho mais dessa série. Eu acho que ela podia ter dado um passo à frente, sabe? Tá certo. Ela é uma coisa que era bem alternativa, né?
Não tinha obrigação nenhuma de influenciar nada do que vai vir pra frente, né? Mas eu esperava alguma coisa diferente, sabe? Alguma coisinha a mais, assim, sabe? Nem que fosse o Shuma Gorath, como você falou, né? Fosse alguma coisa que acrescentasse, que a gente pudesse no MCU, sabe? Eu acho que Eu ouvi, tá. Tem vazamento, assim, tem notícias de que talvez alguns dos personagens que a gente viu no What If apareçam no filme do Doutor Estranho, né? Lá na frente, tipo a Capitã Carter e tal. Mas eu não sei se tiver algum sentido, se fizer algum sentido, né? Eu não sei se essa equipe que foi formada ela vai atuar de fato, fazer alguma coisa lá daqui pra frente, nos próximos episódios, nos próximos filmes, né? Mas eu não gostei muito da formação da equipe também, não. Não tem nada a ver aquele Thor festeiro ali, sabe? Assim, num multiverso de coisas que poderia ter, parece que foi super limitado, sabe? Esse arco do What eles If. iam puxar um personagem que a gente não viu. Basicamente Pois é. é, mas assim, basicamente, se fosse para formar a equipe ideal para ser os Guardiões do Multiverso, eu acho que o cast não foi o melhor de todos, não, E assim, eu sabe? acho que é o seguinte, Concordo com o Aldo. essa equipe, eu acho que é o seguinte, essa equipe, se eles mantiverem o conceito, ela não se repete. Ela, assim, se for a ideia de cada temporada vai ter uma crise e essa crise vai ter que ser organizada pelos Guardiões do Multiverso. Porque nos quadrinhos existem os Guardiões do Multiverso, que são os Exiles, né? Inclusive, aquela dimensão onde fica o Vigia, inspirada no castelo dos Exiles, que é que é um castelo todo de cristal que existe em um local entre os universos. Então, basicamente, assim, uma coisa que eu achei interessante, lembrando daquele ponto que eu coloquei que o que a série do Loki estabeleceu foi o multiverso era o estado natural de tudo antes da linha do tempo sagrado. Ponto. A anomalia é a linha do tempo sagrado. Ponto. O que é que o Vigia diz no final do episódio? Eu vou proteger este multiverso até o final. Então eu acho que se alguém está esperando que depois de Doutor Estranho alguma coisa vá indicar que o multiverso vai acabar, eu acho que esqueça, porque eu acredito que o multiverso veio e é o que vai ficar por um bom tempo aí, talvez para sempre. Porque é Nossa, o que mais espelha com os quadrinhos é o multiverso. Que a Não, eu Marvel, acho que algumas séries eu acredito que vai até se alimentar disso. Tipo Loki. Loki é uma coisa que a segunda temporada a gente já sabe que vai ter ainda multiverso, né? Independente do que vai acontecer no Doutor Estranho, uhum, ele vai ter ainda, né, multiverso. Então, assim, eu acho que vai ter personagens ou outras histórias que vão. Até os próximos What If, de repente, se for uma coisa que vai ter mais de 2 temporadas, eles podem beber dessa fonte aí, entendeu? Mas no resto do MCU, eu não sei se faz muito sentido eles cruzarem tanto com o multiverso ainda depois do Doutor Estranho. E eu esperava que de repente. Tá aí uma coisa que eu achei que seria. Que eu não vou dizer que eu esperava, porque eu não estava pensando muito sobre isso. Mas eu acharia interessante se tivesse mostrado a tal da guerra multiversal que o Kang disse que aconteceu, né? No Loki. Se tivesse mostrado aquelas figuras dos Guardiões do Tempo, aquelas figuras que são. Que acabaram sendo um engodo, né? Na série do Loki. Podia ter explorado um pouco mais esses personagens aí, entendeu? Feito alguma história antes e que o Vigia de fato só observasse tudo, né? E que ele interferisse em determinado momento depois disso. Mas eu não sei se o Ultron, esse Ultron superpoderoso, foi a melhor escolha pra ser um grande vilão, sabe? Mas enfim. Denison também, alguma coisa aí? Ah, mais ou menos o que ele acabou de falar, mas meus pensamentos também mais. É como eu falei. Cara, tirando uma outra coisa no conteúdo da Disney Plus, cara, tá tudo muito açucarado, amenizado, pasteurizado. Tá chato, sabe, ver isso. Você pode até repetir a frase, Denison, até agora você ainda tá falando disso, tá reclamando disso? Era o que era se esperar da Disney. Mas eu tô pagando, eu tô reclamando. Eu tô no meu direito. Então, sinceramente, é chato você ver uma coisa cheia de potencial descaracterizada porque tem que ter uma receitinha de bolo dali e nós não vamos ver esse potencial explorado
Nem no Star, né? No outro canal mais adulto da Disney. Sabe? Não, até eu tento acho botar- que no Star Plus vai ter sim, porque é o local que eles vão jogar tudo de mais 18. Agora sim, não espere nada do MCU principal lá, né? Nada. Eles vão praticamente criar um MCU mais 18 no Star. Não Vai espere ser nada por isso que eu conectado com o que a acredito gente que conhece. Espere coisas alternativas, né? por isso que eu acho assim que a Disney, de novo, como a gente já dizia, ponto pacífico. Mais do que isso aí, imagine que o episódio do Doutor Estranho ao extremo que a Disney vai permitir que aconteça dentro de uma produção no seu streaming. É Imagine porque, isso. tipo, Quando eles querem que tudo que seja relacionado ao universo cinematográfico da Marvel, à parada principal, que vai ser importante para algo, seja acessível para toda a família. Então, por isso que, pelo menos por enquanto, eles não têm intenção de fazer séries mais adultas no Star Plus, porque senão vai perder a conexão com o resto. Vai ser um negócio que vai estar limitado a outro público, né? Que não é o público que eles estão focando, né? Eles focam aí na questão eu da até acho que todo eles mundo. podem considerar o Stars um universo paralelo desse. Porque é onde o Deadpool vai, e eu acho que não vai parar aí. Eu acho que Justiceiro vai pro Star. Não entra pra nada, porque eles não vão desperdiçar o Justiceiro. Isso eu tenho quase certeza. E eu acho que o único lugar que cabe o Justiceiro, ou pra filme, ou pra série, é no Star. Nossa, mas eu acho Justiça tão sem graça. Mas é aquela coisa, né? Mas sob Não, nova não, direção agora, Alan, sob nova direção pode vir coisas interessantes, entendeu? Porque ele por si só, ele não tem, sim, sabe? Não tem, Não tem não tem muita graça, impacto. assim. Não tem história. Qual é a história? Que ele é um cara que busca vingança, vai fazer mais o quê? É um brucutu dos anos 90, 80, pô, Mas basicamente isso. que, que é um personagem que a Disney, que a Marvel tem, que ela não vai acabar com ele de jeito nenhum, né? E vez ou outra, vem e volta, tem um monte de herói que podia ter ganhado o filme aí nos últimos 20, 30 anos. E quantos filmes o Justiceiro já teve? Pois é, eu acho que deram chance demais pra ele. Não é que é chance, é o gênero. O Justiceiro é o personagem do gênero ação com violência que a Marvel tem pra usar em qualquer outra coisa. Eu sei, mas assim, deve ter. Eu acredito que tem outros personagens que dá pra suprir esse gênero, entendeu? E que tenha mais argumento, mais história, entendeu? Porque ele é um personagem só que procura vingança e mais o quê? Cara, até o Eu próprio tenho medo. Demolidor poderia ser esse personagem violento da É. Marvel, de ação, e tem muito mais enredo para se desenvolver do Ah, que o Justiceiro. Isso. mas aí é que tá mais o Demolidor pra Marvel. É esse lance que a gente tá falando, né? Que eles vão querer jogar pra. Se forem jogar, vão querer jogar pro MCU. E aí, se jogar pro MCU, é o mesmo padrão que a gente já tá conhecendo. Uma coisa que eu ia salientar assim: nós, Brasil, como um todo, não estamos tão acostumados com esse jeito Disney de produzir conteúdo. Americano, de novo, americano sabe o que quer, o que esperar e o que confiar de ver quando vai para um filme da Disney, quando vai para um parque da Disney. É aquilo ali, ele sabe o que ele está pagando. Nós, basicamente aqui, ainda vamos nos acostumar com isso. Se vai se acostumar por bem ou para o mal, aí é como o Denison fala, né? Tá pagando, não tá gostando, tem o direito de reclamar? Tem, mas a Disney é assim, não quer, não compre. Não, e tem outra Eu coisa, não. meio que no geral eles não prometem algo que eles não vão cumprir, né? Eles normalmente assim, tirando acho que os trailers iniciais de Ultron, é, acho que só, no geral assim, eles não vendem uma coisa que eles não cumprem, né? No geral, nunca tem um negócio assim, venderam um negócio que ia ser muito sério, muito de terror e não foi. Não, no geral, eles cumprem com a promessa. Então, até essa questão de você foi enganado, vou reclamar no Procon, foi enganado tal. Nem isso pode ser dizer da Foi Disney. tapeado. Nem fui tapeado. É a questão É. totalmente da expectativa. O que é que você cria de expectativa
mas nem pode ser expectativa baseada em trailer, porque o trailer não vende algo diferente do que ele apresenta. Agora, se você espera assim, eu esperava algo melhor, aí sim, aí beleza, esperava algo melhor, pronto. Como eu, que um anúncio aí do trailer da série do Gavião Arqueiro, eu não esperava que fosse uma série de Natal vocada no humor. Não esperava isso. O trailer me decepcionou um pouco. Esperava uma coisa diferente. Agora, assim, eu não espero uma série do Gavião Arqueiro muito violenta, muito séria, muito sombria, com sangue, com tortura. Não, porque eu sei que não vai ter isso na Disney Plus. Entendeu? Realmente não. Mas eu espero. Eu também não tenho muita expectativa pra essa série do Gavião, não. E aí que talvez me surpreenda positivamente, porque já que eu não espero tanta coisa, né? Talvez se E Eternos, alguma coisa Alan? positiva. Vamos assistir no cinema, Eternos? Eu vou, com certeza eu vou. Mas Eternos eu não quero me animar muito. Sei lá. Porque eu já vi roteiro vazado, né? Então, se for o que eu já vi, não vai ser interessante a história do filme pra mim. Segura aí, que eu não vi Entendeu? nada. Tô Então, zerado assim, em Eternos. eu espero que me surpreenda. Só o que eu sei. Surpreenda, Eu vou lhe dizer o que eu sei de Mas, Eternos. É um grupo. Eu sei que esse é um filme bonito. O que eu sei de Eternos é um grupo que tava aí desde os tempos mais primórdios, né? Como diria a música de Hermes e Renato. E que por algum motivo eles não interferiram em coisas muito sérias como o Thanos durante esse período. Mas que por algum motivo eles voltaram agora e é isso. E é isso que eu quero ir pro cinema com essa parada. Eles voltaram com o estalo e eles não se envolvem com Thanos, com nada, porque no MCU, Thanos não é um deviante, como ele é no quadrinho da Marvel. Não dá spoiler pro menino. O menino tá dizendo que não quer mais informação e tu vai dar informação. Mas é só mas ele já sabe disso. Deixa o menino ser feliz, rapaz. Mas ele já sabe Deixa a disso. criança sonhar. Os Eternos não se envolvem em questões que não sejam com deviantes. Thanos não é deviante, então... Mas não tem uma parada que o Thanos era de uma raça vinda de não sei o quê? Nos quadrinhos ele é um titã e sofre da síndrome de deviante. Ah, tá. Nos quadrinhos. Entendi. Então ele não é aqui. Não é, por isso que os Eternos não se envolveram na crise do Thanos. Entendi. Não, o que eu espero dos Eternos mesmo é só que eles puxem a história pro lado cósmico, de novo, sabe? Mas vamos aproveitar que a gente já tá falando de What If, essas coisas aí, realidade paralela. E a cena pós-crédito de Venom aí, que ninguém vai ver essa merda mesmo? Ninguém vai ver mais essa porra aí? Gastar dinheiro com Venom? Rapaz, eu sinceramente eu não tava afim de ver nem o filme do Homem-Aranha. Eu só vou ver porque eu quero ver o que o Doutor Estranho vai fazer. Pelo amor de Deus. Eu só quero ver o que o Doutor Estranho vai fazer. Não, eu não gostei desse Homem-Aranha, desse universo, não. Não, mas o Venom. Mas a cena pós-crédito do Venom lá. E aí? O Venom é só. Um funcionamento parecido com o meu. Eu me animei com a cena pós-crédito de Venom, mas é aquele negócio, a cena pós-crédito não vai me fazer ir pro cinema ver o filme todo, né? Porque não tem nada a ver. Tu sabe com que eu não me animei? Sabe por que eu não me animei com aquela cena? Vocês estão todos por dentro do que é a cena do Venom? Todo mundo aqui? Sim. Porque os ouvintes aí que não quiserem Resume saber de spoiler aí. Vão embora. Porque a gente já acabou de falar eles... de Orif, vai só falar disso aí agora. Pois é, eles mostram basicamente uma cena do final do filme do Venom do 2, né? Do Venom 2, mostrando o Ed Brock num quarto de hotel, aparentemente, uma coisa bem assim, largadão lá, vendo uma novela mexicana. E aí, de repente, dá um estalo lá, as coisas mudam ao redor dele e ele tá em outro quarto, num lugar meio que paradisíaco, por assim dizer, tem palmeiras lá fora e tal. O quarto é chique, um pouco mais chique. E aí ele vê o Tom Holland, né, o Homem-Aranha do Tom Holland lá, o Peter Parker do Tom Holland na televisão, sendo desmascarado lá, aquela cena lá do JJ Jameson, né? E aí ele vê no... Oi? Tu lembra do diálogo do Venom com o Ed Brock antes do estalo? Eles ficam falando sobre a novela, eles falam sobre a novela e fala que eles falam tipo assim, ele fala, tipo, eles veem a novela, aí ele, tipo, tá tendo um casal brigando lá, não sei o que, aí o Ed fala que eles não estão tudo bem porque a mulher escondeu o segredo do homem, não sei o que. Aí o Venom fala, não, todos nós temos segredos. Aí ele, você tá me escondendo alguma coisa? Ele disse, não, eu tenho não sei quantos milhões de anos de conhecimento
Nossa raça é detentora de um conhecimento a 80 milhões de anos-luz. Isso. Que não faz sentido, porque é distância, né? A medida da E luz o é distância, não conhecimento está. tempo. Então, assim, Aí mas ele, ele aí ele está do fala lado isso, do local, não aí, de tempo. aí ele fala isso, aí o Ed faz, não, pois me mostra alguma coisa aí, me diz alguma coisa. Aí ele, você tem certeza que tá preparado pra isso? Não, tô, pode falar. Aí quando ele fala isso, aí dá o estalo lá no negócio e muda a dimensão, né? Onde eles estão. Aí ele pergunta o que foi isso. Aí o Venom também não sabe o que tá acontecendo. Ele diz que não foi ele que fez aquilo. Não era obra dele. Aí quando ele vê a televisão, o Venom assume o corpo do Ed, né, do Ed Brock, e lambe lá a tela quando vê o Tom Holland na É, tela, né? ele assume que o Peter é vilão, né? Basicamente. Ele mantém Eu acho, de eu correr acho, atrás dos vilões. eu não sei se tem uma referência porque se ele supostamente tem uma conexão com a raça dele toda, se ele viu o que aconteceu com o Venom do outro Homem-Aranha em outra dimensão, né? Bicho, e tem outra Ou coisa, se é Alan. Tem porque outra coisa pior ou se é aí. porque ele gosta, ou é porque ele achou ele um hospedeiro mais interessante, né? Eu Porque ele acho que. nebuloso, Eu O acho que Venom não é meio o. guloso. Eu acho que como o JJ tava dizendo que o bicho era vilão, acho que ele supôs que o bicho fosse um vilão. E tem outra coisa. Não se esqueça que no trailer do filme do Morbius, da Sony, aparece o Michael Keaton lá preso, né? É, Como se fosse é, o cara do filme do Homem-Aranha também, né? pois é. O Abutre, né? Então tem isso também Aí aí. não me empolgou muito essa cena, porque o filme do Homem-Aranha parece que tá cheio de gente, assim, sabe? O filme do Homem-Aranha, o próximo que vai vir, parece que vai ter mais a participação do que a história. Então, assim, eu não. O Venom entrando nessa salada aí, eu não sei se ele vai entrar pra aparecer, só pra atrapalhar mais, ou se vai ser só puxar o Tom Holland pro universo dele, entendeu? Dá a entender que é o contrário, Alan, né? Que ele, de fato, o Venom vai estar no universo do Tom Eu sou Holland. fã e quero service, Alan. Quanto mais melhor. É bagunça, eu quero bagunça. Mas tem que ter um pouquinho de coerência nessa história, né? Pelo menos. Tem que contar uma história, tem que chegar em algum lugar, né? Eu já achei ridículo a confusão toda começar com o Doutor Estranho fazendo um feitiço pra galera esquecer da identidade do Homem-Aranha. É esquisito, é Já é esquisito. uma coisa assim, Mas é é o muito mesmo, ruim. mas é a mesma pauta que tem no quadrinho, né? É o mesmo Mas processo, sendo que no quadrinho tem uma não. diferença. No quadrinho ele não faz o feitiço. E aí o que acontece? Quem aparece oferecendo a proposta lá quer dizer, ele faz o feitiço, mas ele volta atrás depois. Uhum. O Peter Parker volta atrás depois. O Doutor Estranho faz o feitiço. Aí o que acontece é que o Mephisto, muita gente pensa que o acordo que o Peter fez com o Mephisto era para apagar a mente das. Não, mas é muito pior, porque para mim, que é o maior erro de todo o universo Marvel é Tia May não morre. Bicho, aquela velha já era para ter morrido há trocentos anos. Mas É um aí nó que, temporal. mas, Deixe Marinho tomei no cinema. mas aí que tá, Janúncio, a parada. Eu tô dizendo nos quadrinhos, não No tô falando do cinema. quadrinho faz sentido o Mephisto fazer a magia pra enganar o Homem-Aranha ou aquele negócio do diabo, né? Olha, o diabo lhe oferece um negócio, mas tem um preço alto que você não sabe o que é, mas em algum momento ele vai cobrar esse preço alto, né? E o E Doutor esse lance do Estranho Mephisto, vacilar no negócio, né? Agora sim, vou colocar aqui um negócio, certo? Uma suspeita aqui. Eu não vou dizer mais, eu não suspeito mais que o Doutor Estranho seja o Mephisto disfarçado, algo assim da tipo. Mas eu posso colocar a suspeita de que a Marvel ou a Sony, seja lá o que for, colocaram cenas falsas no trailer. Que talvez não seja o Doutor Estranho que faça o feitiço que vai dar merda. Que aquilo ali foi Pode ser. uma coisa que eles gravaram e que no filme vai ser outra coisa, entendeu? Que não vai ser um vacilo dele. eu acho que o Doutor Estranho vai fazer o feitiço para pagamento da galera, como é no quadrinho. O Peter vai perceber que, ao fazer isso, ele está causando um mal muito maior. Porque eu levo muito em consideração aquela frase que o Doutor Estranho fala para ele no trailer, que é: você quer viver duas vidas. Ele não pode ser Peter Parker e Homem-Aranha e ficar de boa. Ele tem que ser ou um. E aí, acontece isso, para mim, o final do filme vai ser assim: o Peter Parker vai escolher que todo mundo
É a melhor coisa que pode acontecer com o personagem. É todo mundo esquecer que ele é o Homem-Aranha, inclusive os Vingadores. Todo mundo mesmo esquecer quem ele é. Ele abandonar aquele negócio de uniforme high-tech e ele voltar a ser o Peter Parker de antes. Uniforme tradicional, ele mesmo resolvendo as coisas dele e pronto. A melhor coisa que pra mim poderia acontecer é a chance que esse Peter Parker do cinema tem de voltar a ser o Peter Parker dos quadrinhos. Eu sei que eu só vou assistir o filme do Homem-Aranha por causa do Tobey Maguire se ele vai aparecer mesmo, porque o resto não me interessa muito não. Então tá. Então é isso. Agradecer aí a presença dos amigos Denison, João Leão, Janúncio e Alan por mais uma gravação aqui de uma live aqui no podcast Nerd Debate, né? Amanhã colocarei esse podcast no feed. Inclusive estamos perto de bater aí 40 mil plays desde que a gente mudou pro servidor do Anchor. A gente perdeu tudo que tinha de play antes, né? Então zerou tudo. Mas é interessante. Interessante aí. Perto, muito perto mesmo. Tá faltando 70 plays aí desde que a gente começou nesse novo servidor em 2019. Julho, ali maio de 2019. Luiz, me permita fazer uma propaganda. Faça. Pessoal, se vocês gostaram dessa confusão aqui, aconselhe para os amiguinhos. Se não gostarem, aconselhe para os desafetos, para eles ficarem com um pouquinho de raiva e darem a audiência aí para o nosso Nerd Debate. Exatamente. Então é isso, amigos. Obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.